Gravando. Então, boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Nosso aulão, o fim das birras. 5 ferramentas práticas para você acabar com a birra dos seus filhos. Vamos lá? Boa noite, boa noite. Eu sou a Luíse Rabelo, eu sou educadora Montessori, mentora parental, certificada em criação consciente e comunicação consciente, sou mãe do Nicolas, de 7 anos, e do Gabriel, de 3. E foi na formação em mentora parental que eu conheci a Lu e que a gente começou esse trabalho juntas. Eu sou a Lu Peron, boa noite. Eu tenho uma pós em psicopedagogia, sou educadora de pais pela disciplina positiva, foi onde eu comecei a trilhar esse caminho tão lindo, e também mentora pela educação empática, onde nos conhecemos. E mãe da Laura, uma guria linda de 9 anos. Então, vamos lá. Começar com os nossos combinados. Hoje a gente preparou uma aula mais expositiva para vocês. Então, basicamente, eu e a Lu que vamos falar. A gente não vai abrir os microfones. Mas, quem quiser abrir a câmera para a gente ver vocês, vamos adorar. E qualquer coisa, vocês podem interagir no chat. Ok? Então, vamos lá. A gente começa, então, com uma perguntinha bem básica, né? Qual será o nosso papel como pais? Nós nos encontramos aqui hoje, né, para falar de birras, mas antes da gente chegar nelas, a gente quer construir uma linha de raciocínio com vocês, para que vocês saiam daqui, efetivamente, conseguindo entender o que são as birras, para então dar esse ponto final nelas, ajustando o entendimento também sobre qual é o nosso papel como pais, tá bom? Então, para começar, a gente vai falar sobre o que é efetivamente o educar, e nós vamos passar um vídeo para provocar algumas reflexões aí de uma forma descontraída para vocês. Vamos lá assistir esse vídeo. Então, né, todos temos nossas habilidades únicas. Talvez a gente só esteja no lugar errado. Essa é a primeira reflexão que a gente queria trazer para vocês. Então, o que é educar? Educar vem da palavra educare, em latim, que quer dizer trazer para fora. É como se a gente estivesse plantando e cultivando uma flor. Uma semente que veio para ser uma rosa, será sempre uma rosa. E uma semente que veio para ser um girassol, será um girassol. E a gente precisa proporcionar um ambiente que faça com que essas lindas flores cresçam da sua melhor forma. Deixa eu só autorizar uma pessoa entrando aqui. Precisa, né, saber a quantidade de luz certa, água, adubo necessários para essa planta única, exclusiva e específica prosperar. Exato. Os nossos filhos nos dizem diariamente quem eles são, mas muitas vezes estamos tão ocupadas em dizer o que devem ser que não ouvimos. Então, o nosso grande trabalho na educação é alinhar expectativas e realidade, né? Quando a gente quer que a nossa rosa seja um girassol, a frustração é garantida para ambos. A gente precisa aprender a olhar o nosso filho como ele é, quem ele é, para que a gente consiga proporcionar o ambiente para que ele cresça da forma mais plena possível. Por isso que a gente trouxe esse vídeo, né, para provocar essa reflexão da menininha lá chutando super mal, sem habilidade nenhuma para chutar a bola, mas uma estrela para virar cambalhotas, e enfim. Era essa reflexão que a gente queria começar a provocar em vocês, ok? Desse primeiro conceito do educar, que é trazer para fora e não colocar dentro da criança o que ela deve ser. Educar também aqui é um eterno equilíbrio, né? Entre o eu
e o outro. A gente precisa se apropriar desse nosso papel como pais, de colocar isso na balança de uma forma equilibrada, para que o nosso filho seja um ser humano conectado consigo mesmo, mas ao mesmo tempo que ele saiba viver em sociedade. Então, esse é um grande desafio, manter a nossa rosa, nosso girassol conectado com eles mesmos, né? Sabendo viver em sociedade, respeitando os outros. E aqui entra a gente, como é que a gente coloca as regras para essa criança? Então, ensinar a ideia aqui que a gente ensine comportamentos equilibrados, respeitando a individualidade, o que esse serzinho veio ser, sem tolher o que ele veio a ser, sem tolher o que ele sente, sem tolher o que ele expressa. É isso, é um eterno equilíbrio. Não é nem só o meu filho que importa no mundo, mas também não é só os outros que importam no mundo. A gente precisa tentar equilibrar isso. Mas temos uma dificuldade muito grande, porque como nós fomos educados, na verdade, a gente foi educado nessa balança aí meio desregulada, né? Onde todo o peso da nossa educação era levado em consideração mais para o outro do que para nós, né? Que a gente devia agradar os outros, fazer o que os outros queriam, a gente não podia expressar nossas vontades e nem o nosso sentir, a gente tinha que ser a boazinha, a obediente, né? Era tudo isso. Mas será que essa nossa educação estava olhando um tiquinho para a nossa individualidade? Estava puxando para fora o nosso melhor? Ou só estava tentando colocar a gente nessa caixinha e dizer para a gente o que a gente deveria ser? Estava encaixotando a gente, né, para sermos o que os nossos pais esperavam que a gente deveria ser, e a sociedade também em conjunto com isso, né? Então, será que havia esse equilíbrio para nós? Nós fomos criados com esse equilíbrio? E aí a gente pergunta, né? Será que deu certo esse jeito de educar? A gente tem que provocar um pouco aqui as reflexões para a gente conseguir se movimentar, tá? Porque, assim, a depressão é a doença do século, né? Segundo a OMS, a depressão é a doença do século, e eu acho que isso aqui ninguém nem questiona, né? 72% das pessoas estão infelizes no trabalho. Então, é uma pessoa que está fazendo o que não gosta, por alguma razão, não achou espaço de fazer algo alinhado consigo, né? Por que será? Aumento de mais de 70 mil pessoas, né? Mais de 700 mil pessoas cometem suicídio, segundo a OMS. Então, assim, por que tudo isso está acontecendo, né? Será que realmente a gente está certo? Será que tentar dizer o que a criança deve ser e não se preocupar com esse equilíbrio é uma boa opção para a gente seguir como uma meta de educar, desempenhando o nosso papel? Eu tenho certeza que vocês não concordam com isso, por isso que vocês estão aqui hoje, nessa terça-feira, né, 7h30 indo buscar informações para lidar melhor com todos esses desafios, para desenvolver o ser humano que nos apresenta, né, que a gente recebeu. Então, a gente realmente gostaria que vocês começassem a abrir espaço na mente para essas reflexões que a gente está trazendo, né? Por isso que a gente está aqui hoje, para encontrar esse caminho de educar. Bom, então já que a gente não quer seguir esse caminho, né? O que a gente faz? O que fazer? Para educar, em primeiro lugar, é preciso a gente conhecer sobre desenvolvimento infantil. Porque se eu não sei o que esperar da minha criança, eu posso estar exigindo dela coisas que ela não pode me dar, né? Então, é bem importante que a gente estuda para tudo nessa vida, até para tirar a carteira de motorista, e não estuda para educar os nossos filhos, né? Então, é algo bem importante. Na mentoria que a gente vai apresentar para vocês ainda hoje aqui, a gente traz muito material sobre desenvolvimento infantil, e a gente vai dar uma pincelada aqui hoje já nisso, né? Também é muito importante que a gente reveja as nossas crenças sobre educação, porque as nossas crenças é aquilo que a gente acredita como verdade única e absoluta, que foi colocado na gente lá desde que a gente era criança, né? E que muitas vezes guiam as nossas ações, e a gente precisa questionar isso e rever essas crenças, porque nem todas são verdades, e hoje em dia tem muito estudo, a neurociência está aí, que já nos mostra que
algumas crenças da educação que a gente vem trazendo aí de toda uma geração, já não deveriam mais estar na gente, né? Então, a gente também traz lá na mentoria muito esse trabalho de desconstrução e reconstrução de crenças mais saudáveis, que ajudam as nossas crianças a serem essas sementinhas aí que vieram a ser, né? E, por fim, para educar, é preciso também buscar novos recursos, porque se a gente quer quebrar padrões, quebrar ciclos e agir melhor com as nossas crianças, a gente precisa, então, buscar informações e ter novos recursos para agir melhor com os nossos filhos. Lá na mentoria, a gente traz uma bússola, que a gente chama de bússola da educação, com mais de 80 ferramentas práticas. E hoje aqui, que a gente vai falar de birras, a gente vai passar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, quebra de crenças e novos recursos mais voltados para o assunto que a gente convidou vocês aqui para falar, que são as birras. E aí, então, a gente vai começar a conversar sobre o que é birra, né? Vamos começar desconstruindo já umas crenças aqui. Por quê? Porque existe nessas crenças coletivas que a gente quer já eliminar. Porque crença, porque birra, gente, não é manha da criança. Birra não é manipulação. Birra não é exagero da criança, não é mimimi, não é frescura e muito menos falta de educação, tá? A birra, na verdade, a birra é uma explosão emocional de um ser que tem um cérebro imaturo. Então, a birra é essa solução que a criança encontra nesse mar de emoções, por isso que a gente fez aquele post sobre o afogar, né, sobre salvar a criança do afogamento. Então, é a solução que a criança encontra para esse mar de emoções que ela está sentindo. São muitas sensações no corpinho dela desconhecidas, que ela está entrando em contato agora. E por isso que a gente fala muito isso, para a gente desconstruir isso, porque a birra, ela é, então, não uma falta de educação, mas uma falta de regulação emocional. Quando a criança não aprende, quando a gente não educa emocionalmente essa criança, ela sente falta dessa regulação emocional. A birra é uma explosão emocional por falta de saber se regular emocionalmente, ok? O cérebro da criança está inundado pelas suas emoções e ela simplesmente não consegue racionalizar, raciocinar, né? Ela não consegue pensar sobre o que está acontecendo com ela. Então, ela explode. E por quê que a birra acontece? A gente vai trazer aqui alguns motivos e falar algumas características da infância que fazem com que a birra aconteça. E a primeira que a gente vai trazer aqui para vocês é que o cérebro da criança é imaturo. A parte racional do cérebro só começa a ser formada aos 3 anos de idade. Então, a gente dá aquele sermão, aquela palestrinha, falar aquele monte de coisa para uma criança com menos de 3 anos de idade e esquece, né? Vai entrar por aqui e vai sair por ali. E a partir dos 3 anos, não quer dizer também que ela já vai entender, porque começa a ser formado aos 3 anos de idade. Por isso que uma criança de 3, 4, 5, 6, às vezes parece tão madura, que entende um monte de coisa, e quando a gente fala, não entende, na verdade, não faz ou não consegue fazer, o cérebro ainda está em formação, ainda está muito imaturo. A Maria Montessori, que é a base do meu estudo, quem me conhece há mais tempo já ouviu falar bastante dela, né? Ela dizia que de 0 aos 6 anos a criança passa pela mente absorvente. A criança absorve tudo que acontece ao redor dela. E é isso que faz ela aprender. Porque até os 3 anos ela é uma mente absorvente inconsciente. O que ela aprende é por absorver e de forma inconsciente. Não se tem nem memória dessa fase. E a partir dos 3 anos, ela passa para a mente absorvente consciente, mas como eu acabei de falar, de uma forma ainda muito precária. Ela ainda aprende muito mais absorvendo, né, como uma esponjinha absorvendo a água, do que pelo conhecimento, do que pela racionalidade, digamos assim. Portanto, uma criança é um ser essencialmente emocional. O cérebro emocional dela se forma muito antes do cérebro racional. Por isso, ela é essencialmente sensitiva. As emoções delas estão sempre à flor da pele. E instintiva também, né? As crianças são sensitivas e instintivas também. Porque o cérebro racional, que é característico dos humanos, só começa a se formar lá pelos 3 anos. Até então, é muito instinto ainda.
bichinhos, né? Aflorados no instinto, aí tentando sobreviver, se proteger, do jeito que consegue entender e falar, né? Enfim. Temos também aqui, por que as birras acontecem? Por necessidades não atendidas, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de entender isso também, porque as nossas necessidades na nossa infância também não foram muito lá bem atendidas, né? Então, por ser essencialmente sensitiva, por ter enxergar o mundo através das sensações e pouco, né, ou quase nada, o racional está aqui participando, ela não sabe expressar dores e desconfortos, e medos, e angústias, e, enfim, mesmo os mais banais, né, como sono, fome, cansaço, necessidade de exploração. Ela simplesmente, uma criança, não sabe dizer, mãe, eu estou irritado aqui porque eu estou muito cansado. Nem mesmo as crianças maiores, né? A Laura mesmo, com 9 anos de idade, às vezes ela tem uns rompantes que eu olho e falo, nossa, de onde veio isso, né? Porque ela também não consegue ainda descrever, entender, compreender o que esse negócio que está acontecendo aqui dentro de mim quer dizer, por que diabos eu estou sentindo tudo isso e como que eu faço para resolver isso. Então, ela simplesmente explode, né? Então, mesmo nas crianças maiores, na hora do estresse, né, da inundação emocional, elas não conseguem dizer, nossa, assim, né, acho que eu estou começando a ficar irritado com isso, né? Nós adultos mesmo, adultos, que nós já temos toda a nossa parte, o neocórtex aqui, né, que é a parte das funções executivas, que é a parte dos nossos controles inibitórios e de pensamentos e razão e racionalidade, e sabendo, né, que a gente não toma as melhores decisões quando a gente está nessa inundação emocional, nem mesmo nós conseguimos muitas vezes compreender e perceber o que está acontecendo para conseguir passar o processo juntos, né, assim, parar esse processo antes. Então, é importante que a gente precisa olhar para isso e entender essas coisas, né? E tudo isso acontece, obviamente, porque não nos foi ensinado isso também, né? Nós somos aqueles do engole o choro, fique quieto, se você continuar chorando aí que eu vou te dar um motivo para chorar, e por aí a gente era um pouco silenciado nesse nosso sentir, porque os nossos pais também não foram educados emocionalmente. Nós somos, eu acho, que é uma das primeiras gerações que estamos tendo a oportunidade de compreender, que tem, assim, estudos científicos, embasamentos científicos, sabe, comprovados, do que efetivamente funciona quando a gente está falando de desenvolvimento emocional e regulação emocional. Nós somos a primeira geração que está tendo cuidado, contato, né, está podendo saber como fazer isso direito. Então, bora lá fazer o nosso papel. Estamos aqui para quebrar ciclos, né? Exatamente. A birra acontece também por reação a algo, tá? Comportamento é resposta a estímulos ou comportamentos. Então, a birra ela é uma reação a um comportamento, um desrespeito de um adulto, a um medo em relação a algo que aconteceu, a um susto em relação a alguma outra coisa, né? A excesso de comandos do adulto, qualquer coisa que desequilibre a criança pode gerar nela essa reação que é a birra, né? E como a gente está falando aqui, um ser imaturo, com cérebro ainda em desenvolvimento, explode. Vou trazer um exemplo aqui para vocês que aconteceu há bem pouco tempo, eu contei ele no Instagram, não sei se vocês acompanharam ou não. Foi na semana passada, se não me engano, a gente foi no shopping depois da aula, e o Gabriel, meu filho de 3 anos, a gente foi nós 4 aqui, a família, né? Eu, meu marido, o Nicolas de 7, o Gabi de 3, e aí a gente brincou na pracinha que tem na frente do shopping, então eles já vinham da escola, já foram na pracinha, então o cansaço, que foi uma coisa que a gente acabou de dizer, né, das necessidades não atendidas ali, já tinha um cansaço, uma fome, toda aquela questão mais fisiológica, mais básica, e mesmo assim, às vezes a gente não se dá conta, né, e aí a gente entrou no shopping já para se organizar para ir embora, e o meu mais velho quis ver os dinossauros, estava tendo uma exposição dos dinossauros, os dinossauros eram grandes, assim, e se mexiam, e o Gabi tava com medo, e o meu mais velho ia lá e tocava, e o Gabi começou a dizer, não, Nico, não. E aí a gente foi ver o outro dinossauro, e aí meu marido foi botar a mão, não, pai, não. E aí eu comecei a me dar conta que ele tava ficando nervoso por causa dos dinossauros, fui me abaixar para explicar para ele que era de brinquedo, e ele já tava naquele estopim, né? Já tinha passado do ponto ali e reagiu àquele cansaço, medo,
fome, tudo que estava acumulando naquela criancinha pequenininha de 3 anos naquele momento. E aí, quem vê de fora, ou quem não sabe, diz, que absurdo, aí vem os julgamentos, e aquela coisa, que criança mal educada, e tudo que a gente escuta por aí. Mas, no fundo, era um ser imaturo, reagindo a estímulos, né? Os dinossauros, o cansaço, enfim, e adultos que não se deram conta que já estava passando do ponto ali que a gente precisava acolher aquela criança, dar colo, tirar dali, levar para comer, enfim. Então, a birra nunca é do nada. Ela é sempre a reação a algo que aconteceu antes. E a criança, como a Lu disse agora há pouco, não tem a maturidade de dizer, mãe, estou ficando com medo desses dinossauros, muito em que estou cansado e com fome após um dia de escola, você pode, por favor, me retirar daqui e me dar uma comida? A gente até gostaria, mas eles não têm condição de fazer isso ainda, né? Cabe a gente buscar isso. Fazer essa leitura, né? A gente vai falar disso. A gente está aqui dizendo um pouquinho das características da infância para vocês, tá? Das características dos pequenos, para que a gente consiga compreender muito dessas coisas como natural, para a gente parar de ralhar à toa com a criança, né? E a criança também é egocêntrica. A gente pegou as principais características que culminam numa birra para falar para vocês, mas na mentoria a gente também fala sobre todas as características da infância, por todas as fases, que é muito importante a gente saber o que acontece, como a criança reage, para que a gente não fique tolindo, brigando e agindo do medo à toa. Aqui, como a criança é egocêntrica, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber é a diferença entre egocentrismo e egoísmo. Porque muitas vezes a gente briga com a criança com medo dela ser uma criança ou um adulto egoísta, né? Porque, que não vai compartilhar as coisas, que não pensa no outro, alguma coisa assim, porque a gente não sabe a diferença disso, tá? Então, assim, o egocentrismo é uma fase da criança. A criança nasce egocêntrica, e é aquela fase do que tudo é meu. Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, quero tudo para mim. Quando ela olha alguma coisa que ela gosta, ela não fala eu gosto, ela fala eu quero, porque tudo é para ela. É assim que ela aprende, tem os processos de aprendizado, que ela também pega, o toque, enfim, são muitas coisas, não dá para a gente falar tudo aqui, mas enfim. E para ela, dentro desse egocentrismo com que ela nasce, o outro não existe para a criança. Na cabeça da criança, tudo gira em torno dela, ela é o centro do universo, e como assim ela vai ouvir um não, né, de alguém, né? Existem marcos de desenvolvimento, tá? É importante a gente saber disso, por isso que a gente fala sobre estudar sobre o desenvolvimento. Então, com 3 anos, ela começa a ter um pouquinho de habilidade sobre temperaturas adequadas e favoráveis compartilhar, né? Se não for algo que chamou muito a atenção dela, se ela não está lá muito interessada. Então, a criança começa a ter uma facilidade maior do compartilhar. Com 6, até porque ela não entende que se vai e volta, então ela entende que se foi o brinquedo, não volta nunca mais. Então, tem N coisas que a gente precisa saber de como funciona a cabecinha da criança, como ela percebe o mundo, porque senão a gente fica brigando com ela, exigindo dela comportamentos que ela não é capaz de entregar, como a Lu falou. Às vezes a gente exige que a criança já compartilhe de bom grado, sendo que ela está naquela fase muito do curtido, egocêntrico, que tudo é meu. Então, a gente precisa saber disso tudo, tá? Então, vamos lá. Ela, então, é o centro do universo. Com 3 anos, ela começa a ter um pouquinho de facilidade. Com 6 e 7, o social vem fazendo uma força muito grande que abre ela para compartilhar, para socializar. Ela começa a ter um pouquinho de olhar para o outro. Com 12, 13, ela lidou bem com essa fase. Se ela foi respeitada, isso é importante. Porque senão a gente vira aquele adulto que teve na infância de compartilhar todas as coisas e acaba, de repente, tendo uma dificuldade muito grande. Ou de compartilhar, que fica tudo para ele ainda, ou de não dizer que essa bolsa nova eu não quero emprestar para ninguém. Então, a gente precisa olhar para isso, tá? O egoísmo é o eu, mesmo tendo noção do outro, tá?
Essa é a grande diferença. No egocentrismo, a criança não tem noção absoluta do outro, ela não enxerga o outro. E no egoísmo, é o eu já estou no eu já tenho noção de que o outro existe, dos sentimentos que vão provocar nos outros, no que é o outro, mas mesmo assim eu escolho apenas pensar em mim. Então, por isso que se a gente percebe tanta confusão e explosão emocional lá no parquinho, quando as crianças são pequenas, elas brigam mesmo por conta daquele brinquedo. E a gente precisa saber como lidar com isso, respeitando essa fase da criança, orientando ela de uma maneira mais adequada, respeitando que ela pode estar realmente muito apegada àquele, então pode oferecer um outro. Enfim, com esse acolhimento, com esse entendimento, a gente consegue passar para as fases melhores, né? E um outro motivo, uma outra causa das birras é a fase da oposição. Por volta dos 2 anos, a criança começa a se ver como um ser humano, a se separar da mãe, porque até então ela acha que ela e mamãe são uma coisa só, né? E aí ela começa a dizer sim para ela mesma, e para isso ela precisa dizer não para o outro. É uma fase saudável, que muita gente chama de terríveis 2 anos, mas no fundo é uma fase muito importante e muito bonita, que é quando a criança começa a se conhecer, né? E aí, somente depois dessa fase é que ela começa a compreender o outro. Então, ali até os 2, 3, 4, quando a criança ainda está nessa fase da oposição, dizendo sim para si e não para o outro, as birras costumam ser muito comuns, porque ela quer opor, né? E porque ela também, ainda como a Lu falou agora há pouco, não enxerga o outro e só pensa nela. Então, o não para ela é muito grande. Se o mundo gira ao redor dela, como alguém vai dizer não para ela? Né? Então, esse é mais um motivo e o porquê que a birra acontece muito nas crianças dele por volta de 2, 3, 4 anos, né? Um cérebro ainda em formação, a criança se conhecendo, se descobrindo, na fase de egocentrismo e tudo que a gente falou até aqui. Essa fase da oposição, ela é um momento muito especial, que faz parte da construção da personalidade da criança. Então, é muito importante que a gente também saiba respeitar os nãos da criança, né? A gente tenha jogo de cintura, a gente olhe isso como um momento importante, dela estar descobrindo os seus quereres, suas vontades. É óbvio que a gente se irrita, porque a gente fala, filho, você tem que tomar banho, e ele olha e fala, eu quero ficar jogando joguinho, e a gente não vê nada de bom no jogar o joguinho, mas a gente precisa olhar por trás disso, de que é ela buscando defender o seu ponto de interesse, o que ela efetivamente está querendo fazer naquele lugar, naquele momento. E isso é importante da gente saber lapidar, para que ela seja um adulto que saiba ir atrás do que quer, né? Assim, a gente não pode destruir, detonar essas características importantes da infância, porque a gente tem medo que lá na frente não se torne, ou porque hoje é muito difícil. Por isso que é tão importante a gente conhecer sobre desenvolvimento humano. Não sei se vocês viram que a gente postou 2 vídeos do Gabor essa semana, e num deles o cara que está entrevistando ele diz assim, porque eu já vi muito adulto fazendo birra, e o Gabor diz, não, adulto não faz birra, quem faz birra é a criança no corpo de adulto, né? Então a gente está falando aqui que a birra é característica em crianças pequenas, mas quando a gente não tem esse olhar apurado, quando a gente não conhece desenvolvimento infantil, quando a gente não consegue lidar de forma assertiva com essas birras e ajudar a criança a aprender a se regular, acaba que ela cresce sem aprender e continua, né? Chega lá na vida adulta ainda fazendo birra. Por isso que é tão importante a gente estudar, e que bom que vocês estão aqui. Até porque, se a gente pegar um não, né? O não é o motivo principal, né? Acho que ele ganha na lista. Birras dos adultos. 30%, né? De receber um não, explode. Às vezes a gente fala, ai meu Deus, como é que eu vou falar isso? Não, a criança vai fazer uma birra. Porque quem é que gosta de ouvir não? Nós, adultos, também não gostamos. A gente gera uma expectativa de ser atendido, de fazer alguma coisa, e o não precisa de uma reorganização. Muitas vezes até para nós é diferente encontrar uma solução, meio termo, alguma coisa. Tá bom, realmente é assim. Então você imagina para a criança. Ela não sabe realmente o que fazer com essa frustração e o que ela faz no lugar então, né? Porque ela tinha uma expectativa, não foi entendida, e o que eu faço? Ela não consegue resolver isso sozinha, sem o nosso apoio, sem a nossa orientação. Seguimos? Sim, parei de falar.
Vou continuar a falar agora. Ai, vamos lá, a gente quis trazer essa imagem, porque a gente acha que essas imagens também ajudam a gente a fixar mais tudo que a gente está dizendo aqui. Então, por que que a birra acontece? A gente precisa entender a birra, a expressão, a explosão de qualquer coisa que a criança faça, como a pontinha do iceberg. É o que a gente efetivamente consegue ver. E a gente precisa considerar que o que levou aquele comportamento pode ser tudo isso. Frustração, sono, cansaço e por aí vai, né? A fase da oposição. Tudo isso e muito mais, né? A gente colocou alguns exemplos aqui. Exatamente, porque tem N coisas, né? Tem muitas coisas. Então a gente precisa começar a ter esse olhar investigativo. Era essa reflexão que a gente queria trazer para que vocês ajudem a lidar melhor com a birra, pôr um ponto final da birra. Quando a gente consegue entender o que está por trás da birra, entregar isso para a criança, é que as birras se cessam. Todo comportamento, gente, é comunicação. O mau comportamento que você vê é a solução que a criança encontrou para um problema que você não vê. Então, por isso que o iceberg é bem interessante, porque a pontinha do iceberg é o mau comportamento que a gente vê. Que é a solução que a criança encontrou para alguma outra coisa que estava lá embaixo do iceberg que a gente não vê. E muitas vezes nem a criança vê, nem a criança tem essa clareza, né? E ela não encontra essa solução de forma consciente, é de forma inconsciente ainda, né? É uma reação dela a algo que está acontecendo com ela, que ela ainda não sabe expressar, e a gente também não conseguiu enxergar para ajudá-la, então ela precisa explodir em birra para comunicar isso que está acontecendo dentro dela, do jeito que ela sabe, do jeito que ela consegue, né? A birra, ela deve ser vista como um pedido de socorro da criança para ser regulada. E ela ainda precisa do adulto para isso, né? A gente queria que, se vocês saírem daqui hoje olhando para a birra como um pedido de socorro, ao invés de um mau comportamento, mãe, né? A gente já atingiu o nosso objetivo, porque quando a criança está tendo uma birra, ela está realmente perdida dentro dela e precisa que a gente ajude ela a sair daquele afogamento. Como a Lu falou agora há pouco, a gente precisa, para isso, ter um olhar investigativo. Talvez vocês não saiam daqui hoje já com uma habilidade de enxergar tudo que tem por trás daquela birra, que acho que ninguém tem, né? Mas a gente quer convidar vocês a começar a ter esse olhar para ver que todo comportamento é uma comunicação e tem algo lá atrás. A birra nunca é do nada, ela é o estopim, né? Tem coisas que aconteceram antes, tem coisas lá por trás, lá por baixo, que a gente tem que começar a olhar. Inclusive, na nossa mentoria, o segundo encontro é só sobre isso. A gente trabalha o mapa do mau comportamento, depois a gente vai explicar melhor para vocês, que traz ferramentas e ensina vocês a ter esse olhar investigativo para procurar o que está por trás daquele mau comportamento que nos desafia, que às vezes é a birra, às vezes é alguma outra questão. Na mentoria a gente faz esse mapa com 11 causas, né, dos maus comportamentos. Então, 11 causas possíveis dessa birra que a gente fala, que é extravasar, né, um desconforto, aí, um descontrole emocional. E ali a gente explica o que é que está acontecendo, como a gente reage, como a gente pode agir, e o que a criança precisa, e sugere soluções. Então, ele é realmente um mapa para a gente saber fazer essa leitura e saber praticar a leitura também, conseguir praticar, né? Então, é um mapa realmente do mau comportamento que todo mundo recebe no segundo encontro da mentoria. Porque precisamos tomar cuidado com o que fazemos com as birras dos nossos filhos. Essa é uma reflexão muito importante que a gente tem que ter, primeiro por conta de tudo lá que a gente já falou, daqueles índices horrorosos que a gente trouxe, mas principalmente porque o que acontece na infância não fica na infância. A gente sabe disso, a gente consegue ver reflexos nos nossos comportamentos de hoje, de como a gente foi criado, do que a gente não pôde expressar, de como a gente foi tratado. E é bem por aí, porque assim, a criança que engolia o choro lá, que tinha que, não podia, não tinha espaço para extravasar seu sentir, que achava que é inadequado isso, e ela tinha medo de não ser aceita, por isso que ela engolia o choro dela, não porque a necessidade dela foi atendida, mas porque ela entendeu que se ela não ficasse quieta, ela ia perder o carinho,
né? A sua sobrevivência estaria em risco. Então, a criança que engoliu o choro é um adulto hoje que chora escondido no banheiro, que tem dificuldade de expressar suas emoções, que sente que se expressar suas emoções para alguém pode perder o afeto dessa pessoa. E a gente vai na contramão disso, né? Porque o ideal é que a gente seja super conectados com o nosso sentir, que a gente consiga e tenha espaço e voz de expressar tudo que a gente sente, né? Então, a criança que não podia expressar as suas emoções é o adulto hoje que não entende o que sente, fica perdido e tem alguns comportamentos aí que causam, que podem levar a causar dor a si mesmo, né? Se coloca em situações de não saber resolver conflitos, de ficar magoado, de não saber o que quer, não conseguir ir atrás, de não saber dizer não impor um limite, e a gente vai ficando... E essa, permite aquilo, com licença, é uma das grandes causas também desse excesso de depressão que a gente trouxe aqui, né? Que uma pessoa que não pôde expressar, que não pôde sentir, que não pôde saber o que fazer com aquela tristeza, né? Não aprende a lidar com as suas emoções. E isso acaba gerando a dor. Né? Gera ansiedade, gera aflição, gera tudo isso que a gente está falando. Bom, na infância também, que já foi tudo desse, né, Lu? Foi. Não, só essa frase aqui que a gente não falou, né, que é uma frase até da Lia Luft, né? Sim. A infância é um chão que se pisa a vida toda. Por mais que a gente possa não acreditar nisso, a gente tem crenças e memórias implícitas e formas de agir na vida adulta que se formaram, sim, lá na infância, de momentos que a gente não tem nem memória hoje, como eu falei agora há pouco, né, onde a gente absorvia tudo ao nosso redor, sem ter consciência daquilo ali, e que aquilo foi o chão do nosso desenvolvimento, com base naquilo que a gente seguiu toda a nossa vida até hoje. Então, a gente precisa ter essa consciência que a infância é um chão, sim, que se pisa a vida toda, é o momento mais importante da vida e a gente precisa olhar com cuidado. Isso, porque é na infância que eu crio a minha visão de mundo, que eu aprendo se é seguro me expressar e como me expressar, que eu aprendo se eu serei aceito ao ser eu mesma, e a me conectar comigo mesma, né? Eu aprendo tudo isso. E que tudo isso quer dizer, gente, que a forma como a gente lida com as birras, com os pedidos, com as necessidades da criança agora, como as tratamos agora, será a forma como ela vai entender que ela deve ser tratada e se tratar a vida inteira dela. É na infância, então, aqui, que eu recebo a autorização ou não, né? Para ser quem eu sou, conectado comigo mesmo, né? Que está aí escravo, lindo e feliz. Ou se eu percebo realmente que eu não posso ser eu mesma e eu preciso aí agradar os outros, né? Eu deixo de ser a rosa para ser o girassol que todo mundo quer. Quem chegou depois, a gente fez a metáfora lá no início, né? Que o nosso papel no educar é cultivar a sementinha que a gente tem em casa e que a gente precisa olhar para essa semente para quem ela é, não para quem que a gente quer que ela seja. A gente trouxe essa metáfora que a gente tem que aceitar a nossa rosa como ela é, para que ela cresça feliz, ao invés de ficar tentando que seja um girassol, porque aí a frustração é garantida. E a gente precisa olhar isso desde que nossos pequenininhos chegam. Então, gente, o que fazer? Primeira coisa é a gente ter clareza de que todas as emoções têm função, tá? É permitido sentir raiva, é permitido sentir medo, é permitido sentir frustrações, tristeza, é permitido, sim, chorar. Ninguém consegue não ficar triste, ninguém consegue não chorar quando a emoção vem, ninguém consegue não sentir a emoção, tá? E é proibido rotular essas emoções de manha, birra, capricho, frescura. Pode ser frescura para nós, mas se a criança está sentindo para ela, aquilo é importante. A gente precisa ter isso em mente, né? É permitido sentir. O que esse comportamento está comunicando? Que emoção tem por trás desse comportamento? Lembrem que sempre tem algo por trás do comportamento. Algo que gerou uma emoção. Então, nós precisamos acolher esses sentimentos e essas emoções e direcionar os comportamentos. A gente precisa separar
emoções de comportamentos, acolhendo as emoções e direcionando comportamentos. Você fez um vídeo maravilhoso sobre isso, né? Sobre a importância disso. O resumo da birra é esse: se a gente conseguir realmente acolher o sentir da criança, o estado que ela conseguiu entregar aquela informação para a gente, e ali se acalmar e depois direcionar os comportamentos para o adequado, porque assim, é permitido sentir raiva, mas tá bom, o que eu faço com essa emoção? Eu não posso quebrar, jogar um celular na parede, a gente adulto não pode fazer isso, mas o que a gente faz, né? Nem adulto nem criança, aliás. Mas o que a gente faz? A gente faz alguma coisa para extravasar essa energia, né? Cada uma dessas emoções, ela traz uma energia para a gente. Então, a raiva tem essa explosão, né, de ir. A euforia também tem essa explosão. A tristeza vem um choro. Então, assim, vamos permitir o choro, né? Assim, o medo também traz essa segurança, precisa do acolhimento. A gente precisa entender o que essas emoções causam para que a gente também entregue isso, para que a gente ensine a autorregulação e para que daí a gente direcione um comportamento saudável. E aí agora a gente vai entrar, então, como fazer isso, né? Já entendemos o que precisamos fazer. Agora, como fazer isso com as 5 ferramentas práticas que a gente convidou vocês para vir aqui conhecer. Mas antes, a gente precisava fazer essa grande introdução para a gente entender o porquê de fazer tudo isso. Né, Lu? Senão a gente não consegue colocar em prática, né? Senão a gente vai parecer papo de louco aqui. Se a gente já fosse direto para a ferramenta, como assim? A gente precisava trilhar esse caminho, tá bom? Vamos lá, a gente fala muito do acolher e validar as emoções, mas sem resolver. A grande maioria das pessoas tem uma dificuldade gigantesca de lidar com a birra, porque acha que tem que resolver ali, tem que dar o presente, tem que fazer alguma coisa, tem que prometer algum diabo para a criança. Mas não é isso, né? Aqui a gente propõe que é o acolher a emoção e validar sem resolver a demanda, sem resolver o pedido que ela está querendo. A gente vai fazer isso numa outra fase. Aqui a gente fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar a criança do afogamento. Lembra que a gente fez aquela analogia do quando a criança está se afogando, o que a gente vai fazer? Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente acolhe a criança daquele afogamento, é tirar ela do mar. Então, é tirar ela da inundação emocional, acolhendo o sentir dela. Filha, eu entendo que você está triste. Filha, eu entendo que você está com raiva. É isso. Primeiro passo que a gente tem que fazer. Primeira ferramenta, né, que a gente traz para vocês. E para isso, você precisa focar em você. Porque é muito fácil da gente entrar na inundação emocional da criança. E se a gente entrar na inundação, no afogamento com ela, a gente não consegue salvar a criança. E aí, a gente tem que encontrar o que funciona pra gente. Se é respirar fundo, se é tomar um gole de água, se é ir no banheiro, se é chamar alguém, se a gente tem algum outro adulto com a gente, né? O que a gente consegue fazer para focar na gente e não entrar junto com a criança na inundação. Estudar nos ajuda muito a não entrar, porque a partir do momento que eu entendo, e aí eu posso até ter um mantra para focar em mim, né? É só uma criança, né? Ela é só uma criança. É um cérebro imaturo, é um cérebro imaturo, é só uma criança, é só uma criança. Talvez funcione. Então, estudar e entender o que a criança pode nos dar, que a gente falou aqui já mais cedo, também nos ajuda muito a criança na inundação emocional. Não entrar na areia movediça, né? Entender que a criança está lá na areia movediça se debatendo. Joga a corda, segura a corda, mas não entra dentro lá, porque senão a gente vai prolongar isso muito mais, que é o que a gente acaba fazendo. E termina o dia exausta, né? A grande maioria de nós termina o dia completamente exausta, porque a gente entra nas explosões emocionais, a gente se contamina. A gente precisa aprender a fazer esse processo de focar na gente e saber acolher sem resolver. Muitas vezes a gente acha, por conta das crenças que a gente tem, que a gente falou há pouco, né? Que a criança está nos manipulando, que a criança está nos testando, a gente toma para o pessoal, e aí é bem difícil a gente não entrar nessa inundação emocional, né? Então, por isso que estudar e entender o que a criança é capaz de fazer, nos ajuda muito na hora de agir com ela. Né? Sim.
Fale menos e faça mais. Essa daqui é muito importante, porque às vezes a criança, ou está acontecendo aquela situação num lugar onde tem outras pessoas, aquele jantar em família, que toda a sua família vai ficar dando pitaco na sua orelha, né? E vai te falando que essa criança não é mal educada, que essa mãe não sabe educar esse ser. E essa criança precisa de limites, e uma boa palmada resolveria todas essas coisas que só são lenha, né, na fogueira. A gente precisa aprender a não ser exatamente lenha na fogueira. Para as crianças também, é bloquear o ouvido disso, entender que falar menos e fazer mais nesse momento é o mais adequado. Por quê? Porque a emoção, a explosão, essa inundação emocional, ela não se cura com razão. Quando a gente está completamente descontrolado, não adianta ninguém ficar falando para a gente o que a gente tem que fazer, que nem aquilo que a gente falou, não adianta querer ensinar a nadar na hora que a criança está se afogando. Não adianta ficar brigando com a criança que ela está se afogando. Por que você entrou no mar? Por que você foi fazer isso? Eu não te avisei. Não adianta. Isso só tensiona mais a situação. Então, o falar menos e fazer mais acolhe a criança. Filho, estou vendo que você está se afogando. Pega a criança, tira a criança dali se precisar, estiver num ambiente onde já está inflamando ainda mais. Valida o sentido da criança e se acalmem, né? Assim, aí a gente já vai para o próximo. E fazer mais se a criança está se machucando, conter se a criança está machucando alguém, conter os movimentos que possam machucar, manter a criança em segurança, mas não dar palestrinha, que a criança não está aberta para ouvir, a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso. A gente também deve, nesse momento, ajudar na corregulação da criança, né? Esse é o nosso papel, a gente vem falando aqui para vocês, que a criança, na birra, ela está tendo uma explosão emocional e ela não consegue dar conta de voltar sozinha. Então, tem algumas técnicas que a gente pode ajudar a criança a fazer, por exemplo, cheirar a florzinha, assoprar a velhinha, ajudar ela a ir respirando, para ela ir se acalmar, né? Ou numa criança que está numa crise de raiva, que está no momento de destruição, né? Direcionar essa energia. Chuta a bola. Quer chutar? Chuta a bola. A criança vai dar um soco em alguém, soca a almofada, né? Vamos pular, vamos fazer, né? Direcionar a energia daquela emoção da criança de forma que ela consiga fazer com que aquela emoção flua, porque a gente não consegue controlar a emoção, a gente precisa deixar ela fluir para que a gente consiga se regular novamente. Passa para o próximo. Deixa eu contar um exemplo que tem um desenho que meu filho mais novo vê, que é o Hulk criança, o Homem-Aranha criança, os heróis criança, e tem um episódio que o Hulk, né, o Hulk é um que quando fica com raiva ele é destruidor, então que os aranhas crianças começam, Hulk, você está ficando com raiva, respire, conte até 5, 1, 2, 3, 4, 5, e aí os aranhinhas ali ficam ajudando o Hulk a se acalmar antes que ele exploda. Isso é ajudar na corregulação no momento que ainda não estourou totalmente. É quando eles veem que o Hulk está saindo do prumo, eles vão lá e ajudam o Hulk a respirar. Isso é uma coisa que a gente pode fazer para ajudar a criança. Isso é ajudar também, né? A gente também pode praticar essas coisas que servem, é ser humano, serve para os seres humanos. Né? Nós somos exemplo antes de tudo, né? O que a gente faz para se regular serve como exemplo para as nossas. A gente fala muito disso também, de ser exemplo. Vamos lá, e aí a gente fala do esperar os 90 segundos, que é justamente isso, né? A gente dá uma regulação aí para a criança se acalmar, tirar ela daquela explosão, mas deixar a emoção fluir, ao invés de tentar conter a emoção. Não, você não pode ficar com raiva, não, você não pode chover. Isso não ajuda, isso só vai ser lenha na fogueira, vai ser o contrário do que a gente está passando aqui de orientação, porque não funciona a gente conter. Só piora. Se a gente jogar uma pedra na água e colocar, a gente faz até a gente fala disso também, né? Se a gente pega uma bacia de água e põe um quadrado, né, de vidro, mas se a gente jogar uma pedra e colocar isso, a gente vai perceber que se eu colocar esse quadrado de vidro para tentar conter aquelas ondas que a pedra vai formar, vai se agitar muito. Agora, a onda vai bater na parede e vai voltar com mais força ainda. Ela vai bater na parede, vai botar com mais força, que é o que a gente acaba fazendo quando a gente fica lá na palestra, tentando pôr a orientação, falando por que fez isso, por que não fez aquilo, enfim. E aqui a ideia é que a gente permita que a emoção flua, porque a emoção, ela tem no máximo 90 segundos, o estímulo, né, aquela reação. No máximo 90 segundos ela passa.
Só que a gente não sabe disso porque a gente fica realimentando ela, deixando mais nervoso, não acolhendo. E realmente, o deixar fluir, às vezes, não é nem falar nada para a criança, dependendo, cada um vai ter seu jeito, mas é importante que vocês entendam um conceito. Tem criança que você pode ver que está lá super alguma coisa, você só precisa ficar perto para ela sentir o apoio, para ela sentir o suporte. Às vezes ela vai conseguir achar seu caminho sozinha, mas a gente não pode potencializar isso, não criticando, não querendo que ela não sinta, isso não funciona, gente. A gente só aprende que a emoção passa sentindo ela passar. É isso. A emoção precisa fluir. Eu, quando digo às vezes para as mães, né, espera 90 segundos que a emoção passa. Ah, não, a emoção da minha filha não dura só 90 segundos, porque a gente acaba sendo a lenha na fogueira, a gente acaba sendo a paredezinha que faz a emoção bater e voltar, né? Se a gente, nessa metáfora que eu trouxe, se a gente jogar a pedrinha no rio e deixar a ondinha aí, já já o rio volta a ficar calmo. Agora, se a gente tentar parar aquela onda, aí vai bater e voltar e vai dar um chacoalhão, ainda pior, vai ser a lenha na fogueira, né? Então, deixa eu dar uma recapitulada aqui. Acolher a emoção, validar a emoção, eu te entendo, eu sei o que você está sentindo, tá tudo bem, respira, né? Sem focar em resolver, só focar em si, em acalmar a criança, em se acalmar, o que funcionar para você, seja respirar, seja ter um mantra, é uma criança, fazer o que for necessário para você não entrar na inundação emocional com a criança, fala pouco, faz mais, mantendo a criança em segurança, tirando ela do ambiente, porque às vezes a reação da criança é aquele ambiente, é aquele adulto, é aquele vô, alguém da família que cutuca a criança, faz a criança se irritar ainda mais, que a criança calhe a boca, e aí entra no embate, numa briga de poder, então tira a criança do ambiente, né? Faça mais, fale menos, não seja lenha na fogueira, ajude na corregulação dentro do que for possível com a tua criança, seja respirar, seja direcionar aquela raiva para chutar algo que possa chutar sem machucar. Lembrando que a emoção precisa fluir, né? E a gente só direciona o comportamento para que ela não estrague nada e que manter ela e as outras pessoas em segurança. Certo? Posso ir para a última? Pode, que daí eu vou aproveitar a última e também responder um comentário. E aqui a gente fala, né, que é conversar sobre o que aconteceu depois, né, que a orientação ela vem na calma, que é importante a gente ir trilhando esse caminho. Por isso que a gente fala aqui o educar dá trabalho, porque a gente precisa sentar e conversar e passar a orientação para o filho, falar, depois que passou a explosão, se não conseguiu conter, se foi, que nem a Eva falou aqui, né? Se eu não me engano, foi a Eva, se eu vi que passou muito rápido. Foi. Se eu errei o nome. Que as explosões de raiva que duram mais de 30 minutos, menos, mesmo eu calma sem falar nada, assim. Então, na próxima que passar essa explosão e vocês estiverem na calma, conversa sobre o que aconteceu e já vai dando ferramentas. Filho, vi que você ficou muito nervoso com aquela coisa, demorou, né, para o mal-estar ir embora. Então, quando você estiver assim, já dá ferramentas para ele de extravasar essa energia dele ir extravasando, faz uma roda da raiva, que tem um recurso, a gente ensina isso também, que é possível fazer as rodas, né, do choro, da raiva, enfim, para que a criança também tenha esse recurso dela ir vendo o que ela pode fazer para se sentir bem, para voltar. Então, tem ferramentas que a gente pode, tem livros que você pode ler com ele, que ele entenda o que está sentindo dentro do corpo dele, para daí ele se acalmar um pouco, mas ele entender o que compreende. Então, tem N coisas aí que podem estar acontecendo que ajudam nesse lugar. Por isso que a gente fala muito que a orientação é na calma, não é na hora que a criança está se afogando. É depois de sentar e trocar essa ideia e perceber, olha, eu vi que você ficou frustrado por conta daquilo, você não gostou de receber, não, eu entendo, o que a gente pode fazer? E aí a gente vai conversando, mesmo com as crianças pequenas, na linguagem que ela já vai entendendo, que já vai construindo isso. E com as maiores também. Bacana. A gente achou importante trazer essa aqui como um bônus, eram 5 ferramentas, mas a gente não conseguiu escolher 5 para vocês, porque já algumas mães já me trouxeram essa angústia de como assim, eu vou deixar meu filho se comportar dessa forma e não vou fazer nada? O nosso cérebro, não só da criança, o nosso também, quando a gente é inundado por uma emoção, a gente costuma dizer que o cérebro emocional sequestra o cérebro racional. Isso. Então, nesse momento, ninguém, nem a criança, nem nós, conseguimos absorver racionalmente, logicamente, o que é dito.
Nenhuma criança aprende quando está com medo, com raiva, assustada, com fome, enfim, nem mesmo um adulto, né? Pensa um adulto que é assaltado e reage e depois diz, não sei como é que eu fiz aquilo, porque naquele momento o cérebro emocional sequestrou o cérebro racional dele e ele não conseguiu pensar. Ele foi instintivo, ficou só o cérebro instintivo funcionando naquele momento. E a criança, quando está numa birra, ela está com o cérebro racional, se é que ela já tem, se for muito pequena, nem tem, sequestrado. E ela não vai ouvir. Não adianta a gente falar. Por isso que nesse momento a gente tem que falar menos e fazer mais, para manter a criança em segurança, para direcionar, tirar ela do ambiente. Mas não é hora da gente conversar sobre o que aconteceu. É só hora de acolher, de mostrar, eu tô aqui do teu lado e eu vou te ajudar a te acalmar. E aí, quando a calma vem, aí sim a gente faz a orientação, as reparações, a educação em si, né? Daí a gente conversa sobre o que aconteceu, sobre como que a criança pode lidar com isso de uma próxima vez, sobre que opções ela tem para agir diferente de uma próxima vez, né? Até para a gente entender o que aconteceu e para a gente mudar a nossa atitude, porque muitas vezes a birra é uma reação à nossa. A nossa. A nossa violência. A gente acha que não é violento, mas a gente... Ao nosso desrespeito, que a gente nem sabe que é um desrespeito, né? Por isso é muito legal, porque quando a gente consegue fazer esses 5 passos, por isso que a gente pensou com muito carinho nessa construção, né? A gente, para lidar com essas explosões, a gente vai criar uma relação de confiança com a criança, né? E quando a gente cria essa relação de confiança, a criança vai estar pronta para quando ela se acalmar, porque ela teve o seu suporte, seu apoio, você é a pessoa mais importante da vida dele, você não criticou, você o aprovou, você o acolheu, você estava ali mesmo ele se comportando mal. E isso é muito importante. Eu falava para a Laura muito isso, filha, eu amo você mesmo você se comportando mal. E é super difícil, né? Nesse momento. Certeza! De torcer o pescocinho do ser humano, né? Assim, de cortar a rede e falar, põe na porta, doação, né? Todo ano esse ser, pelo amor de Deus. Mas eu falava muito para ela isso, sabe? De que mesmo você se comportando mal, eu amo muito você, eu não deixo de chamar por conta disso. Aí a gente voltava. E aí o meu amor por ela não estava em jogo para ela se comportar mais mal, para ela ter mais estresse, para ela ter mais medo e insegurança, entende? Então, quando a gente passa por todo esse processo, na hora que a gente senta para conversar com a criança, a gente estabeleceu um vínculo, uma relação de confiança com ela. Então, ela vai ouvir, ela vai estar aberta. Você é a autoridade da vida dela, você é o guia da vida dela. E aí a gente cria essa relação, que é lindo de viver. Eu gosto de contar também que o Nicolas, meu mais velho, que tem 7, quando ele tem as explosões de raiva, já várias vezes ele me disse, ai mãe, não sou eu que faço aquilo, é a minha raiva. Ele já consegue entender que a emoção dele não é ele, né? Que a emoção vai passar e que ele não queria ter feito aquilo, mas muitas vezes ele não consegue. Ele diz, eu não consegui, mãe, na hora fazer diferente, me ajuda. E aí isso é muito lindo, porque é uma relação de confiança, como a Lu falou, né? Um vínculo que está sendo construído entre nós e as crianças, que eles sabem que quando alguma coisa der errado, podem contar com a gente, né? Lembra que vai vir uma adolescência, que muitas coisas aí vão acontecer e que a gente quer que o nosso filho corra para a gente ou da gente. E não da gente, né? Eu quero que ela corra para mim. Para a gente. Mas a gente trouxe uma frase bem bonita aqui para a gente lembrar e ter isso em mente, né? Nenhuma criança se comporta mal porque quer. As crianças se comportam mal porque não sabem ou não conseguem fazer diferente. Muitas vezes a gente pode pensar, mas quantas vezes eu já falei? Bom, mas ainda é um cérebro imaturo que ainda precisa treinar um pouquinho mais. Ou talvez a gente ainda não tenha falado e não tenha dado recursos e a criança ainda não sabe agir diferente, tá? É necessidade do ser humano ser aceito, ser amado. Então, nenhuma criança se comporta mal porque quer. E agora? Agora a gente tem um presente, porque a gente sabe que a gente falando tudo isso pode parecer fácil ou muito difícil, né? A gente colocar isso, porque pode parecer fácil na teoria, mas na prática os nossos comportamentos, nosso padrão de comportamento arrasta a gente para algum outro lugar, né? Então a gente fica naquele lugar de que, eu entendi tudo, faz tudo muito sentido, mas eu realmente não sei se eu vou conseguir fazer isso com meu filho na hora do sufoco, né?
Então, aqui a gente vai ajudar vocês a aprofundarem um pouquinho mais, né? Todos os nossos encontros, eles são estruturados assim, pensando em não só a trazer elementos não só racionais com vocês, mas emocionais também, tá bom? Para ajudar vocês a fixar tudo que a gente falou e colocar em prática. Então, agora a gente vai fazer um exercíciozinho bem bonitinho com vocês. Tentem agora, quem estiver aí com as crianças, tenta dar para alguém se der, tenta se concentrar bastante agora no que a gente vai falar, que a gente vai fazer uma dinâmica, uma meditação guiada aqui para vocês. Se entreguem e aproveitem esse momento, porque isso é muito importante para o processo. Vocês vão ver só. Sair um pouquinho do racional. Vamos lá? Lu, vê se tá saindo bem a voz junto com o fio. Para mim, tá? Vamos lá, a gente vai pedir então para vocês irem fechando os olhos, sentando de uma forma mais confortável na cadeira. Então, nós vamos agora inspirar mais lentamente. A gente vai silenciar um pouco a nossa mente, tagarela também. Inspirando e expirando bem devagar. Sentindo, então, que o nosso corpo está bem relaxado. E então, agora, você vai visualizar aquela cena, aquela situação que mais te desafia. Aquele momento em que seu filho faz aquela birra, onde ele fala não para você, onde ele insiste em querer algo, onde ele não te atende, não te ouve, começa a chorar ou a ficar muito nervoso. E agora você, depois de tudo que a gente já conversou até aqui, de todas essas coisas novas que você aprendeu sobre o seu filho hoje aqui, você vai conseguir olhar para ele com ternura. E antes de reagir àquela explosão emocional dele, você vai se perguntar: o que o meu filho está querendo me dizer? O que ele precisa neste momento? Se ele tivesse um cérebro maduro e pudesse expressar seus sentimentos, suas vontades e suas necessidades, o que ele me diria neste momento? E então, você vai se aproximar do seu filho com tranquilidade e vai conseguir perceber a razão daquela explosão, daquele descontrole emocional. Você vai acolher as suas emoções, dizendo que está tudo bem ele sentir aquilo, que você está lá com ele, você vai ser o suporte para o seu filho sentir aquela emoção, sem se envolver na irritação ou choro dele, apenas acolhendo e ajudando ele a se acalmar. E depois que ele conseguir se acalmar, vocês vão conversar e buscar juntos uma melhor solução para aquela situação. E agora eu quero que você sinta todas as sensações do seu corpo de conseguir agir dessa forma. Tudo que você está sentindo neste momento. O vínculo que vocês estão criando, a relação de confiança entre vocês que está se criando. Respira. Sinta essa sensação. E agora, então, você se afasta um pouco dessa cena, tira uma foto deste momento lindo, com a certeza de que muito em breve você vai conseguir viver exatamente isso. E quando você quiser, você pode abrindo seus olhos e voltando para o aqui e para o agora. Como foi essa meditação para vocês? Conseguiram fazer?
É assim que funciona a nossa mentoria, né? A gente traz conceitos, a gente traz recursos, e a gente sempre traz também uma meditação para a gente sair do mental, porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é presente, passado, futuro, o que é real, o que é imaginário. Então, quando a gente fica imaginando algo na nossa mente, o nosso cérebro vai acreditando que aquilo já aconteceu e vai sabendo como fazer quando efetivamente acontecer. Então, as meditações são bem importantes para a gente fixar o que a gente vai trazendo. Quem não conseguiu se entregar, quem estava com as crianças ou envolvida, depois pega a gravação da aula para fazer de novo essa meditação, que ela é bem importante. E aí? Então, quer dizer que agora as birras vão acabar? Educar, gente, é um processo. Ah, não vi, tem algum comentário? Ale. Maravilhoso fazer novamente. A Ale foi nossa aluna da primeira turma, aproveitou bastante. Ele antes que foi incrível. Ai, que ótimo. Legal, foi muito bom. Legal, gente, obrigada. Educar é um processo. A educação respeitosa não é uma receita de bolo. Nós somos seres humanos complexos. E muitas vezes a gente não vai conseguir fazer sozinho. A gente entende toda a teoria e chega na hora de pôr em prática, trava, né? É preciso de apoio, porque a gente falou para vocês antes, para conhecer sobre o desenvolvimento infantil, para rever as nossas crenças sobre educação e para buscar novos recursos para agir melhor com os nossos filhos. Então, a gente quer convidar vocês para seguir com a gente, como a Ali, que a gente acabou de falar, que bom fazer novamente, que ela nos disse que iniciei os encontros com a sensação de que não sabia mais o que fazer, e agora eu sei que eu estou no caminho certo. Isso me ajuda a me centrar e continuar seguindo. A mentoria serviu como um grande empurrão, que sem ele eu não conseguiria seguir em frente e continuaria muito perdida. Assim como a Dani, né, disse que poder ter participado da mentoria foi uma experiência edificante, fez perceber o quanto as pequenas mudanças acalmaram e fortaleceram o vínculo não somente com a minha pequena, mas com toda a família. Então, gente, é assim que funciona a mentoria. São 4 encontros ao vivo. Já vou explicar como funciona o todo, mas antes eu vou explicar o que é cada encontro. O encontro 1, que vai acontecer dia 9 de abril, é o alinhamento das expectativas, a definição de objetivos. É para onde eu quero ir. Qual é o meu desejo? O que eu quero? Primeiro, a gente vai conseguir olhar para a linda flor que a gente tem em casa, né? Quem é o nosso filho, quem é a nossa filha, que sementinha que eu tenho em casa. E o que eu quero desenvolver, que habilidades eu pretendo desenvolver no meu filho no futuro. Isso, aí no segundo encontro, né, no dia 16 de abril, a gente vai olhar, então, para as causas, né, para a raiz desse mau comportamento, o que há por trás do mau comportamento, que a gente falou um pouquinho aqui já na mentoria, né, onde vocês recebem o mapa do mau comportamento, e aí a gente define aí também algumas ações para que vocês consigam colocar em prática a entrega do que aquele comportamento está pedindo. Então, é um encontro muito, muito especial. A gente vai, como falou, né? A gente vai treinar o olhar de vocês para ser investigativo e buscar a raiz do mau comportamento. O que tem por baixo do iceberg, né? Que a gente falou. Isso. O encontro 3, que vai ser dia 23 de abril, o foco é ver por que é tão difícil chegar onde eu quero. Aqui a gente vai quebrar aquelas crenças que a gente falou para vocês, porque a gente vai saber onde a gente quer chegar, entender o que tem por trás do mau comportamento, por que a gente não está conseguindo ter o resultado que a gente quer, mas por que, sabendo de tudo isso, eu muitas vezes ainda não consigo agir diferente? Por conta dessas crenças que me limitam, dessas crenças que eu tenho lá da minha infância, que eu não sei nem de onde surgiram, né? E que a gente precisa quebrar para construir outras crenças no lugar. E aqui também que a gente entrega a bússola com mais de 80 ferramentas da educação que a gente comentou com vocês. E aí, no último encontro, no nosso quarto encontro, no dia 30 de abril, a gente vai fazer um encontro adquirindo forças para que a gente chegue lá. Então, é um encontro realmente com a mãe que você deseja ser para cuidar dessa florzinha linda que você também vai reconhecer, né? O que essa criança precisa, o que essa flor precisa. Então, é um encontro realmente para que você saia mais forte, mais seguro e assertivo, sabendo como conduzir os desafios do comportamento para criar os filhos
felizes e emocionalmente saudáveis. Então, ali, nesse último encontro, a gente fortalece todo o ser mãe, né? Esse ser tão Tudo que a gente foi construindo até então, né? Para que vocês sigam depois sozinhas, sabendo fazer e prontas e fortalecidas para ser a mãe que vocês querem ser, para que o filho de vocês desenvolvam o que precisam desenvolver, o que vocês desejam que eles desenvolvam. Então, são 4 encontros online, ao vivo, né? De 1h30 a 2 horas de duração cada, vai depender da interação, porque hoje aqui a gente não abriu os microfones, mas na mentoria, apesar de ser em grupo, é super individual também, né? A gente escuta cada uma, a gente conversa, a gente troca, a gente traz os exemplos. Então, tem toda essa atenção para cada uma de vocês, por isso que às vezes demora 2 horas, tá? Vai acontecer nas terças-feiras, às 19h30, a partir do dia 9 de abril. Então, de 9 a 30 de abril, nas terças-feiras, às 19h30. Tem um grupo de interação e tira dúvidas no WhatsApp que nos acompanha todo esse período, porque se não puder participar de um encontro, tu assiste a gravação, depois troca no grupo do WhatsApp. Na primeira turma teve até uma mãe de Dubai, que não conseguiu participar ao vivo nenhuma vez por conta do horário, mas ela assistia a gravação e depois trocava com a gente no WhatsApp, né? E todas as aulas ficam gravadas e disponíveis por 1 ano, inclusive as aulas extras que a gente já vai falar aqui daqui a pouco. Todo encontro tem material de apoio em PDF para leitura, para conhecimento, para aumento da consciência sobre desenvolvimento infantil, né, que é tão importante, incluindo a bússola com as 80 ferramentas práticas. Está tudo na plataforma e vocês têm acesso a ela por 1 ano mesmo, depois, né? E acaba os encontros, vocês podem continuar estudando, revendo, revisando tudo. Aí aqui a gente também está disponibilizando para essa segunda turma um bônus, que são as 4 aulas extras gravadas, né, da Lu, do curso da Lu, que é um curso maravilhoso, que vale a pena também esse curso, que são as características da infância, com todas as características da infância, as necessidades do seu filho, para que a gente apure melhor o olhar para a necessidade dele, para como o filho aprende. Então, a gente fala sobre o processo de aprendizado e como é o desenvolvimento psicossocial do seu filho, né? Que cada fase de vida desse filho, ele está desenvolvendo uma parte psicossocial importante. Então, a primeira é confiar no mundo, confiar nos seus pais. Depois, o mundo é seguro. E aí, depois, eu posso ter as minhas vontades, e assim ele vai criando, desenvolvendo esse desenvolvimento psicossocial maravilhoso, que vale muito a pena saber. E além dessas 4 aulas, a gente disponibilizou para vocês, o meu curso Você Importa, porque é preciso cuidar de quem cuida, né? A gente está falando aqui da criança, do mau comportamento da criança, da birra da criança, e de tudo que a gente tem que fazer para lidar com isso. Muitas vezes a gente não vai conseguir por questões nossas, pela forma que a gente foi educada, pelas nossas emoções, pela nossa sobrecarga. Então, no Você Importa, eu falo muito sobre a mãe, né? Eu dou uma cuidadinha de quem cuida. E aí a gente está dando como bônus esse curso para vocês. Então, as 4 aulas gravadas, mais o Você Importa, já estão na plataforma. Então, quem entrar para a mentoria já pode ir assistindo. E quando for acontecer o nosso primeiro encontro, já vai estar mais preparada para aproveitar melhor os nossos encontros ao vivo. E a mentoria custa R$ 999, mas para essa turma está apenas por 12 vezes de R$ 40, dado, né? 12 vezes de R$ 40 é dado, ou 399 à vista, e tem garantia de 7 dias. Então, dá para adquirir, entrar, já assistir as aulas gravadas, aproveitar o que já tem lá, e se achar que não gostei, não quero mais ouvir essas 2 aí, dá para pedir o dinheiro de volta em 7 dias. E as vagas são limitadas, porque, como eu falei, a gente dá bastante atenção para cada uma, apesar de ser em grupo, tem esse olhar individual também. Então, aproveitem que tem garantia de 7 dias e está nesse preço de R$ 40 por mês, só para uma grande transformação. Quem pensa, gente, que sai caro entrar numa mentoria para quebrar os ciclos violentos de uma educação tradicional, nunca analisou o custo de continuar seguindo esses padrões atuais. Nunca analisou o custo de pagar 20 anos de terapia depois para curar a infância. Né? Educação, remédios para se acalmar, se acalme, meu Deus do céu. Sonhos não realizados, relacionamentos perdidos por conta de questões internas nossas, né? O nosso trabalho, o meu e da Lu, de educação parental, ele é preventivo. E é muito melhor prevenir
do que remediar. Boa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula que a gente preparou com muito carinho. Agora a gente quer saber o que vocês acharam disso, se fez sentido, o que vocês receberam todo esse conhecimento que a gente passou. A gente vai colocar o link lá no grupo e amanhã a gente abre o grupo também para troca, para quem quiser conversar, tirar alguma dúvida ainda, né, Lu? Sim, sim. Até porque aqui já está tarde, né? Então, também. Então, fiquem com essas informações. Daqui a pouco mais a gente vai disponibilizar lá no grupo a gravação, para quem não conseguiu assistir desde o início. Assim que eu conseguir subir, a gente disponibiliza lá. E o link para entrar para a mentoria também. Pode Espero sim. vocês lá. Você pode comprar e dar de presente? Pode sim. Claro. Só se for comprar e dar de presente, já é bom colocar o e-mail da pessoa presenteada, porque ela recebe os dados de acesso no e-mail dela, né? Lê, querida, que saudade. Que bom te ver aqui, prestigiando a gente, que bacana. Estou emocionada aqui, quem falou isso? Peraí, passei. Dos nossos ensinamentos. Lê, mas foi verdade, estou emocionada. A Lê foi a mãe que mais aproveitou, né, a turma 1, assim, foi uma pessoa que deu gosto de ver toda a transformação, que se dedicou, que fez tudo, que participou, que fez os exercícios e colheu bons frutos, né, Ali? E a Eliane vai pegar o e-mail da irmã, isso aí. Então tá, gente, seguimos conversando lá no grupo, obrigada pela presença, um beijo grande para todas vocês. Tchau, tchau. Obrigada.